uma análise bíblica do filme Kung Fu Panda, né? Kung Fu Panda em pleno 2026. É engraçado, né? Mas é porque esses dias, né? Na verdade, em dezembro agora, né? Ano passado, eu assisti Kung Fu Panda 4 e assim, eu sei das críticas, eu sei já da polêmica também do próprio roteirista do filme, né, quanto o Kung Fu Panda 4, mas eu achei um filme legalzinho de assistir, né? Eu não notei nenhuma ofensa pessoal a mim. Tô brincando. É que eu particularmente gosto desses filmes que mostram um ciclo, mostram gerações, né, coisas que vão sendo passadas. Como por exemplo, também gosto muito do filme Carros 3, então Kung Fu Panda 4 também achei interessante. Porém, eu tirei uma conclusão interessante do filme do Kung Fu Panda 4. Você com certeza já assistiu em algum momento da sua vida o filme do Kung Fu Panda. Agora, os outros eu não sei se você assistiu, principalmente o 4. Mas o Kung Fu Panda mostra um panda, né? Que ele a gente descobre nos outros filmes, mas ele foi adotado por um ganso, né, e ele trabalha na loja de macarrão, né, do pai dele, né? Naquela loja, naquele restaurante ali no interior da China. E ele é muito fã dos Cinco Furiosos, que são os cinco, né, animais, os tipos de luta do Kung Fu, que são como se fossem os ninjas treinados lá no Palácio de Jade pelo mestre Shifu. E tem um evento que acontece, né, em períodos, que é quando o dragão guerreiro ele vai escolher o próximo dragão guerreiro. Então ele vai se tornar um líder espiritual e vai escolher o seu sucessor. Então, nesse dia, os cinco furiosos se mostram todos, né? Eles fazem todos aqueles malabarismos, aqueles golpes, né, para mostrar a habilidade de cada um. E assim, o Hugo iria escolher quem queria ser o próximo dragão guerreiro. E pô, poxa vida, pô, cativa o coração de todo mundo, né? Quem que não gosta daquele personagem? Ele queria assistir aquele evento, ele queria conhecer os Cinco Furiosos de perto, porque ele era muito fã, só que ele não consegue entrar. Então ele acaba entrando lá por acidente, em resumo, né, ele cai lá dentro, e Uguay acaba escolhendo ele cai na frente do dedo assim do Uguay, né, e aí pronto, ele é o novo dragão guerreiro, né, Shifu tem toda aquela reação incrédulo, né, com todo aquilo que está acontecendo, né? Os cinco furiosos se apresentam de maneira majestosa, o cara cai de acidente ali, ele não sabe nada de Kung Fu, e agora ele é o novo dragão guerreiro, e agora o pessoal tem que treinar ele. E no decorrer do filme, temos Tai Lung, que era quem queria, quem treinou, né? Quem se esforçou para ser o dragão guerreiro, e ele não conseguiu esse cargo. E no final do filme a gente descobre que ser o dragão guerreiro era muito além do que saber lutar. Ele traz uma visão sábia, né? Que é necessário você acreditar em você mesmo para você ser o dragão guerreiro. Você tem que acreditar no seu potencial, acreditar na sua pessoa. O fato curioso é que tem o pergaminho, né, do dragão guerreiro, e ele no final do filme a gente percebe que é só um papel dourado que mostra o reflexo de quem está vendo aquele pergaminho. Então a gente pode entender que não é só acreditar em si, mas reconhecer quem é você, ter entendimento da sua identidade. E essa é a primeira análise interessante que eu já queria encaixar agora. Quem a Bíblia diz que é você? A análise que eu fiz, né, desse primeiro filme é sobre 1 Samuel. Quando Samuel vai à casa de Jessé, ele vai olhando para os filhos mais velhos de Jessé, né, e olhando pela aparência, pelo físico, e vai observando neles um potencial para ser o rei de Israel, para ser ungido como rei. Até que no fim ele percebe que Deus, na verdade, seleciona Davi para esse chamado, para essa missão de reinar Israel. Ou seja, um confronto entre lógica humana e a sabedoria de Deus. Mas no quarto filme do Kung Fu Panda, que foi que eu assisti, eu achei muito interessante porque agora dá para trazer uma análise mais profunda sobre essa questão de escolha. Pô, ele já tá num ápice, né, da sua carreira como dragão guerreiro e recebe uma notícia do Shifu de que ele precisa passar esse cargo para outra pessoa para que ele seja agora um líder espiritual, que seria um cargo acima do dragão guerreiro. E agora ele tem que encontrar um substituto. Então tem todo aquele evento no palácio onde os ninjas iriam se apresentar e ele está ali para escolher alguém para substituir o cargo dele. Só que Pô não quer perder o cargo de
de dragão guerreiro. No decorrer da história, ele conhece a Jen, ou Zen, né? Tem a pronúncia certinha lá, eu não lembro qual que é. Porém, ela é aquela raposinha cinza. No meio do filme, ela acaba enganando o Poe, ela acaba mostrando que trabalha para antagonista, mas ainda assim, no final do filme, Poe acaba oferecendo a ela o cargo de substituta dele, né? Ou seja, ela ser a nova dragoa guerreira. Ela aceita, mas Shifu tem aquela mesma reação do primeiro filme, como alívio cômico, né? De não acreditar na escolha, porque Poe viu pessoas que lutam e ele acabou de conhecer aquela raposa e acabou escolhendo ela. Mas o mais interessante de tudo isso é a relação entre a reação dos personagens fictícios dentro do filme e a mesma reação entre as pessoas que estão assistindo. Eu sei que cada um tem seu motivo, como eu falei logo no início, eu sei das polêmicas, mas eu acho muito interessante essa conexão de descrença por que está acontecendo no filme, né? Essa questão de escolha, de chamado, nós vemos no Novo Testamento quando Jesus passa também escolhendo os discípulos, né? Ele passa chamando os discípulos. E essas pessoas aceitaram o chamado de Jesus, elas levantaram, né, abandonaram o que estavam fazendo e foram a seguir Jesus, no que viria o discipulado. E entre essas pessoas, né, não tinham pessoas perfeitas. Eram pessoas que cada uma tinha os seus erros, cada uma tinha as suas falhas, e mesmo assim Jesus a chamou para o ministério, a chamou para segui-lo. Jen, né, no filme, ela aceita, né, a proposta do Poe de se tornar, né, ser a substituta do seu cargo para que ele fosse o líder espiritual. Então, a analogia mais interessante de tudo isso é a relação entre a lógica de Shifu, que pode ser representado como uma lógica humana, de não entender uma escolha divina, não entender a sabedoria de Deus. Poe e Ruguay sendo ali o cargo de escolha, o cargo da decisão, quem estipularia o chamado a alguém, e Poe e Jen sendo nós, os que Deus colocou um chamado na vida. Afinal de contas, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito, e aqui que entra uma coisa interessante sobre o filme. Jen e Poe aceitou com que ele queria aceitar, né? Ele estava muito feliz para aceitar. E Diana aceitou. Diana não fazia ideia que aquilo ia acontecer com ela e ela simplesmente aceitou. A lição que a gente tira é: Deus está te chamando para alguma obra. E é muito importante nós estarmos orando e descobrindo onde Deus quer nos usar, onde Deus quer nos colocar. Tai Lung, ele queria ser o dragão guerreiro, mas ele não estava totalmente preparado para esse cargo, não estava totalmente preparado para assumir essa responsabilidade. Talvez em sua lógica humana, você escolheria Tai Lung porque ele lutaria bem, porque ele tinha uma personalidade forte, uma aparência intimidadora, mas desconsideraria a disposição dele, o que ele tinha como fundamento no coração, entre outras situações que talvez não, outras situações que quem enxergaria seria Deus, ou seja, enxergar o íntimo do homem, enxergar quem realmente é aquela pessoa. Pô, ele queria, ele achou o máximo e ele adotou aquilo como algo fenomenal, algo show de bola. Já a Jen nunca esperou isso acontecer na vida dela, mas quando ela soube disso, ela aceitou de bom grado, ela aceitou, mesmo sabendo que poderia ser um desafio, poderia ser algo bem diferente para a vida dela. E certamente terão pessoas na sua vida que vão te desanimar, que vão te desmotivar a seguir. E não só pessoas, mas coisas que o nosso coração está tomado e que nos impede de ter uma vida, um chamado, um propósito com Deus. Coisas que na razão humana é muito melhor. Então a pergunta que fica nessa análise é: você já aceitou o seu chamado? Você já descobriu qual é o seu chamado? É muito importante ir atrás disso. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe com os seus amigos que gostam de Kung Fu Panda. Um abraço e até logo!